Após a destituição da antiga diretoria, constituição de uma gestão provisória, o Sincerplen, inicia um novo processo eleitoral para definir, aí, portanto, os seus representantes no triênio 2026 e 2029. E conosco aqui a Kátia Figueiredo e também o Pietro Duarte, que vão conversar conosco para a gente falar em relação a esta situação. Kátia, antes de mais nada, agradecer pela sua participação aqui no jornalismo da Rádio Cidade FM 95,9. Eu queria saber de você, a Assembleia Geral decidiu pela destituição definitiva da antiga diretoria. Quais foram, então, os fundamentos legais e também estatutários que pudessem embasar essa decisão e qual o principal desafio encontrado pela diretoria provisória ao assumir o sindicato? Um abraço da Rádio Cidade. Bom dia, Fábio. Gostaria de agradecer a oportunidade. Tudo isso começou com a insatisfação da categoria, já vem acontecendo há algum tempo, né? E aí, sempre nos bastidores ali, até culminou no último reajuste salarial, que a categoria não concordou com o que foi proposto e pedimos um reajuste de 8%, fizemos a assembleia, isso foi deliberado em assembleia, e o antigo presidente decidiu, junto à gestão, o que não foi combinado entre a gente. E aí, a partir disso, montamos um grupo, né, de pessoas ali para comentar essa insatisfação, e desse grupo fomos lendo o estatuto ali, né, vendo todas as questões onde cabia, e daí formou-se a comissão, junto com a advogada do sindicato, que é a nossa advogada, e a todo momento ela que apoia, ela que orienta, ela que dá as coordenadas também, e a gente, embasado no estatuto, foi seguindo a sequência das assembleias, né, convocamos a primeira assembleia, através com lista de convocação, que é o que pede o estatuto, fomos atrás das assinaturas, que tem que ser 10% do quórum, né, de pessoas, e aí foi convocada a primeira assembleia, aí da primeira assembleia já convocamos a segunda ali com a anuência de todo mundo, e nessa segunda assembleia foi dado esse prazo de contraditória e ampla defesa, de um prazo de 15 dias úteis, né, para eles justificarem todas as demandas ali levantadas, e não houve essa resposta nesse prazo de 15 dias, né, e aí culminou para a última assembleia, que foi onde foi decidido de forma unânime pela destituição da diretoria. A gente está aqui também com o Pietro Duarte, né, agradecer você também a sua participação aqui na programação de jornalismo da Rádio Cidade FM. Pietro, o edital menciona aí a necessidade da realização de eleições em até 30 dias após, aí, portanto, a destituição. Eu queria saber de você o seguinte: como a comissão e a diretoria provisória trabalharam para garantir, né, o cumprimento rigoroso desse prazo estatutário? Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez agradecer aqui os microfones da rádio que estão sempre abertos aqui para a gente. Então, em relação à parte das eleições, a gente cumpriu realmente o que diz o estatuto, né, que diz exatamente isso, de que tem que ter as eleições nesse prazo de no máximo 30 dias. Na última assembleia já foi deliberado quem seria a comissão eleitoral, né, e que está ditando as regras, né, desse pleito agora. Tudo dentro do estatuto, do que diz a documentação, a parte jurídica, né? A gente está fazendo tudo dentro da lei e dentro do que diz o estatuto, nada fora disso, sempre com o acompanhamento da nossa advogada, né? Então, assim, já que foi deliberado, o prazo agora já está para o dia 18 agora, né? As próximas eleições. E a comissão eleitoral já está divulgando toda a documentação. Quem quiser montar suas chapas para concorrer à eleição, vai estar aberto esse espaço, né, através dos canais do Sincerplen. Kátia, um fato interessante que a gente acabou observando, né, que a eleição será realizada fora da sede, né, do Sincerplen, em razão da não disponibilização, portanto, do espaço pela antiga gestão. Essa situação ela trouxe impactos operacionais ou jurídicos para a organização do processo eleitoral? Assim, como desde o começo o Simprolem vem apoiando, né, deu esse apoio para a gente já contava com esse apoio final aí das eleições, né? Mas, assim, desde o início do processo, a gente nunca conseguiu acesso ao sindicato. Até hoje, na segunda assembleia, a gente fez um ofício solicitando o espaço, não tivemos resposta. Todas as notificações foram feitas, né, via WhatsApp. A gente não conseguia acesso para notificar presencialmente, porque o sindicato ficou fechado por um tempo.
tempo e a gente não conseguiu protocolar algumas dessas notificações lá no início, mas tudo foi notificado via WhatsApp, pelo WhatsApp da comissão que foi criado, e o Simprolem cedeu o espaço e a gente acabou por decidir finalizar com as eleições lá também. Pietro, outro detalhe interessante, quais mecanismos, né, de transparência foram adotados para assegurar a igualdade, né, de condições entre todas as chapas que pretendem disputar essa eleição? Então, em relação às eleições, todos os canais que foram criados, desde o do WhatsApp do grupo que foi criado dessa nova comissão, desde a criação da comissão, foi liberado esse novo WhatsApp, né, que se chama Novo Sincerplen. Também foi criado o e-mail de contato, né, também para qualquer demanda, e sempre o espaço aberto e democrático dentro desses canais. Infelizmente, né, da gestão aí anterior, né, que agora foi destituída, infelizmente os canais de comunicação sempre eram bloqueados, entende? Ninguém tinha voz. Bem pelo contrário agora, dessa administração agora que a gente vem já com essa comissão provisória e agora com a diretoria provisória, todos os canais são liberados, onde o funcionário, né, o sindicalizado tem voz, ele pode estar entrando em contato com a gente a qualquer momento, a gente está sempre passando as informações necessárias e o que eles precisam para que tenha essa transparência que é o nosso foco principal. Kátia, deu para perceber na fala aí do Pietro que o sindicato ele acabou passando por um período de instabilidade institucional. Quais são as medidas que vocês estão tomando agora para recuperar a confiança dos servidores filiados aí e fortalecer ainda mais essa representatividade da entidade? A transparência, eu acredito que é o que a gente percebe que eles estão satisfeitos, né? Porque tudo que a gente faz, a gente informa nesse grupo, nesse novo Sincerplen, todos os passos, né, que a comissão está tomando, e é uma necessidade grande que a categoria pede de transparência, de comunicação, porque o nosso antigo grupo tivemos que criar esse novo, porque ele foi bloqueado, a gente não tinha nem como se comunicar nele, não tinha nenhum tipo de informação vinda do sindicato e o servidor não podia opinar, perguntar, não tinha acesso ao sindicato para nada, para dúvidas jurídicas ou qualquer outra questão que o servidor tivesse dúvida, não era respondido. Então, o nosso intuito é que o sindicato seja transparente, o servidor tenha acesso ao sindicato e mudar essa imagem que se formou, né, se consolidou de um sindicato que não atende à demanda do servidor. Com certeza. Pietro, um detalhe interessante, esse edital, ele acaba estabelecendo regras assim específicas para o registro das chapas e comprovação de filiação? Com certeza, né? Esses dados aí, quem está à frente é a comissão eleitoral, né? Que foi deliberada em assembleia no último dia 22. Então, eles já começaram a divulgação de toda a documentação, de como que são os prazos, né? Para entrega dessa documentação, da formação das chapas. Todo o processo é sob responsabilidade do pessoal da comissão eleitoral. Está sendo vinculado em todos os canais, inclusive a gente depois já vai passar aqui para você, que não deu tempo ainda de te mandar ontem, sobre essa questão da parte eleitoral, né, das demandas e datas de prazos para que isso possa ser consolidado. Então, qualquer servidor que esteja filiado dentro do prazo de 1 ano, no mínimo, ele tem que estar afiliado a 1 ano, no mínimo, para poder concorrer às eleições. São 12 cargos, na verdade, né? São 7 cargos da diretoria executiva e mais 5 cargos do Conselho Fiscal. Então, no total são 12, que eles têm que ter esse prazo de 1 ano, pelo menos, para poder estar concorrendo às eleições, fora a parte documental de que a comissão eleitoral é que fica a cargo disso. Kátia, a eleição foi feita, uma nova chapa foi formada, foi eleita. Eu queria saber de você o seguinte, após a posse da nova diretoria, quais são os principais, né, passivos institucionais, administrativos ou políticos que precisarão aí ser enfrentados para tentar reorganizar aí o sindicato? As chapas, né, que se formarem vão apresentar suas propostas,
mas o que a gente vê em necessidade do sindicato é transparência, comunicação, melhora da imagem institucional. Mas cada chapa vai criar o seu plano, né, a sua proposta para os servidores decidirem qual a melhor proposta. Só para a gente finalizar aqui, Pietro, muitos servidores eles acabam acompanhando esse processo com muita expectativa, não é verdade? Queria saber de vocês, que garantias a Comissão Eleitoral oferece para o resultado das urnas, que elas acabam refletindo aí, na verdade, fielmente a vontade dos filiados e encerre qualquer questionamento aí, portanto, sobre a legitimidade futura da futura gestão. Então, como a gente já falou, toda a parte jurídica, né, que está sendo feita, acompanhada, tudo registrado em cartório, para a gente não deixar nenhuma brecha e nada fora do que diz o estatuto do sindicato. Então, a comissão eleitoral foi eleita, né, já na última assembleia do dia 22, com aprovação unânime, né, de toda a categoria que esteve presente tanto lá no Simprolem presencial como na forma online também, e a gente acredita de que mais transparência do que está sendo feito, acho que é impossível. Todos os filiados, né, estão acompanhando, está sendo divulgado de forma bem ampla essa questão das eleições, inclusive vai ser colocado, né, nos locais públicos, né, esse edital de convocação e da parte documental de quem quiser participar. E aí a gente fica só no aguardo do próximo dia 18, lá na sede do Simprolem, das 8 às 17 horas, que vai ser feita a votação, né, dos servidores. E a chapa que tiver mais votos e tiver uma aprovação melhor da categoria, que vença e que faça um sindicato melhor para nós a cada dia aí. Kátia, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no jornalismo da Rádio Cidade FM. O espaço está aberto, algo que a gente não tocou aqui nessa entrevista, que você possa trazer agora informação para o servidor público municipal, porque é importante, né? A gente fica observando uma coisa: o servidor público tem que estar bem, né? Com a cabeça boa, a cabeça voltada ao seu trabalho, não a esse tipo de... Eu tenho certeza que vocês não queriam, né, que estivesse acontecendo tudo isso, mas é o servidor público que cuida da nossa saúde, é o servidor público que cuida dos nossos filhos nas escolas, é o servidor público que cuida de um monte de situações aqui na cidade. Se tem algo que a gente não destacou aqui na entrevista, eu gostaria que você pudesse falar agora e te agradecer pela participação. Eu que agradeço a participação, o espaço que vocês deram, as falas direcionadas ao servidor, que foi muito de valor para a gente, né, na outra entrevista. E o que eu tenho a dizer é assim, o nosso sindicato tem tudo para ser um sindicato diferente, um sindicato respeitado, transparente, um sindicato de valor. E o que eu peço aos servidores é que acreditem no seu sindicato, que participem do processo eleitoral, que construam suas chapas, né, com pessoas de propósito, que vão fazer a diferença no sindicato, porque é o servidor público que faz a cidade funcionar e a gente precisa de um sindicato forte. Então, eu queria esse chamado para eles, né? Acreditem no seu sindicato, porque dá para fazer muita coisa boa. Pietro, mais uma vez te agradecer, meu irmão, por esse chamado, por acreditar no trabalho da Rádio Cidade FM. Você sabe que o espaço aqui vai estar sempre aberto. Eu que agradeço, Fábio, os microfones aqui da Rádio Cidade. A gente também está sempre à disposição. A gente demorou um pouquinho, de repente, de dar algumas entrevistas, de passar algumas informações, mas é porque era o processo da parte jurídica, a gente precisava ter um amparo melhor para poder estar aqui hoje passando essas informações para vocês. Como Kátia falou, fica aqui aberto, né, o chamado para aqueles que quiserem participar do processo eleitoral, que quiserem formar suas chapas, que façam isso, né, organizem a documentação, formem isso e concorram com outras chapas que venham a surgir e que vença o melhor e que faça o melhor, principalmente para o nosso sindicato. Muito obrigado. Hein?